Então, a gente pode começar pedindo já pela prece, né? Quem não fez a prece da vez passada, esse é o nosso terceiro encontro, né? Aqui pelo Irmão Samaritano. Hoje estamos aqui no nosso terceiro encontro, conversando um pouquinho sobre a terapia do passe. Então, quem gostaria de fazer a prece? Quem não fez, por exemplo, na semana passada, pode fazer hoje. Quem não fez na semana passada? Eu faço. Valéria faz? Tá bom, Valéria. Vamos lá, então? Só o Bruno chegar aí, acaba de chegar. A Fernanda também, só um instantinho. Muito bem, então vamos lá com a prece. A Valéria. Vamos lá, então. Que possamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao Pai, a Jesus, agradecer por mais essa oportunidade de aprendizado, de crescimento, que possamos manter essa sintonia de confraternização e amor, e que possamos fazer um bom proveito da noite de hoje, agradecendo sempre a oportunidade, que possamos dar por iniciado o nosso estudo da noite, e agradecendo também aos nossos mentores e anjos da guarda, e pedindo que Maria Santíssima sempre nos cubra com teu manto de proteção e de amor. Que assim seja, que assim possa ser. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Então, como vocês sabem, né, a Fátima, né, a gente fala que é essa, Vera? A gente fala que é gêmea, Fátima é gêmea. Que foto é essa? Hein? Então, aqui tinha que ser uma caricatura, né? Eu vou botar aqui um trechinho, só um minutinho, mas é o seguinte, que a colaboração de vocês todos, né, nós todos, está aqui registrado, né? Então é importante registrar. E aí, ir lá, contribuir, eu acho assim que as falas têm sido muito enriquecedoras. E hoje também nós vamos ter uma convidada muito especial que vocês ainda não conhecem, que vai falar um pouco da vivência dela enquanto médium, né? Ela deve estar chegando aí, estava fora do país, deve estar chegando aqui um pouquinho, deve estar chegando aí. Então, assim, vamos ver um pedacinho, é um minutinho só, aí vale a pena depois vocês recorrerem lá. Aqui tem 8 visualizações. De repente, eu não sei se alguém já viu. Alguém já viu aqui do grupo? Já. Já? Ah, porque às vezes tem assim, a gente entra várias vezes para dizer que tem muita... Eu não vi, tem que olhar. Então, deixa eu colocar aqui um pedacinho aqui. E comentei. Eu sempre lidei com a mediunidade com muita seriedade, com muito carinho. Mesmo estando num ambiente, eu não conhecia a doutrina espírita, né? Depois de um certo tempo que eu fui para... Eu já conhecia a Nilva, porque eu era coleguinha da Cláudia. Nós somos, né, ainda, mas éramos pequenininhas. E aí eu fui para o Samaritano, onde eu comecei a encontrar a doutrina, no caso, né, a doutrina espírita. Sendo que, na minha experiência, dentro de uma casa em que o trabalho era muito terra a terra, nunca me assustou. Então, o passe, eu sempre tive muita segurança, até por conta de todas as mediunidades que foram nascidas Fala no estudo junto com a gente, é só sabe? Sim, você vai dizer não tem nada, mas o que você passa para a gente. Então, quando a gente... Diria que se eu vou estudar e etc. Não, ela não teve nem essa oportunidade. Ela pegou lá com 12 anos, ó, você foi escolhida e vambora. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá e ver as contribuições de vocês. Então, esse é o nosso terceiro encontro. É importante a gente estar
continuando a contribuir. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui para a gente começar a expor alguns conteúdos. Então, vamos lá. Gostaram de ver a Fátima? Fátima gostou de se ver? Olha só, todo mundo vai ter direito a imagem, hein? Bônus de imagem. Com o pessoal... Como é que chama? Direitos autorais, tá? Isso, direito de imagem. São direitos de imagem. Direitos de imagem. Então, vamos lá, gente. Aí, por favor, a gente, então, pede para todo mundo desligar o microfone, só quem vai ler, que a gente pede, logicamente, né, para manter ligado, né? Então, eu vou pedir aqui, hoje, quem pode falar primeiro? Vamos aqui. O Daniel. Daniel, você pode ler para a gente, Daniel? Oi, Beira. Tudo bem? Tudo bom, querido. Que ótimo que você está aqui com a gente. Você pode ler esse slide aí para a gente? Tá, desculpa se eu atrasei um pouco, porque eu fui pegar meu combustível fóssil. Tranquilo. Pode ler o slide? Yuna, que, entre outros, diz ter curado com suas mãos o ex-homem forte da União Soviética, Leonid Brezhnev, e resolvido até casos de AIDS, apesar de sua reconhecida excentricidade. Então, olha só, eu achei interessante colocar assim que muitos talvez não tenham conhecimento, né, dessas experiências, né, que tinha da parapsicologia na Rússia, né, e que tinha essa média bastante conhecida, que a gente vai ver um pedacinho aqui da história dela e o contato que ela teve quando ela fez aqui no Brasil. Com quem será que ela teve contato que a gente conhece bem? Pode ler, por favor, aí? Continuo? Continua, por favor, Daniel. Foi em 1971 que iniciou suas atividades em torno das curas psíquicas. Mas seu interesse pelo assunto, que constituía a parte principal da sua existência, vinha de mais longe. Desde 1958, tínhamos um laboratório oficial da bioinformação que funcionou de 1965 a 1975. Valeu. Quando foi fechado pelo governo. Revelou a sensitiva bioenergoestimulação, eis o nome que dávamos ao laboratório e às pesquisas. No livro O Cálice Dourado, publicado em 1986, nos Estados Unidos, ela relata como tudo começou. Então, gente, qual a intenção de trazer isso para cá, assim? Mais uma vez, assim, um dado, para depois a gente entrar direto no conteúdo espírita, né? De demonstrar que as pesquisas sobre o espaço, né, elas foram se acompanhando, e essa médium aqui, extremamente reconhecida, e falando da experiência na Rússia, que é então na União Soviética, né, que tinha aquela questão das cortinas de ferro, né, ninguém sabia o que acontecia, e ela tinha a voz para falar de um assunto que era extremamente assim controverso, né? E tem muitas pesquisas muito interessantes que se fazia lá, e parece que ainda é feito, né, de uma forma assim secreta, né, com outros fins, né, fins talvez não tão nobres, né? Mas ela esteve aqui no Brasil. Então vamos ver um trechinho como foi a passagem dela aqui no Brasil, tá bom? E vamos ver o contato com quem ela esteve aqui, se teve algum contato com algum representante da doutrina espírita aqui no Brasil. Vamos ver se ela teve algum contato aqui. Então, vamos lá. Conhece aqui? Esse rapazinho novo aqui?
As outras duas fotos dão uma pista, né? Dá uma pista, né? É isso aí. Então vamos lá acompanhar esse vídeo. É curtinho. Vamos ver aqui a história que nos traz isso aí. Semana da Mediunidade, que aconteceu no Centro Espírita Uberabense. O evento contou com a presença do médium Francisco Cândido Xavier. Também presente a parapsicóloga Bárbara Ivanova, que veio da União Soviética especialmente para participar da sexta semana. Ela é a médium curadora extraordinária, conhecida internacionalmente. Ela, além de ser essa irmã e de ser essa médium extraordinária, ela é defensora da tese mortalista na União Soviética. E isso representa muito para nós. Ela defende a sobrevivência da alma à morte do corpo, a comunicabilidade dos espíritos com os encarnados e, sobretudo, a reencarnação. E por isso mesmo, ela é uma pessoa muito especial. Encerramento da sexta semana da mediunidade promovida pela Aliança Municipal Espírita de Uberaba, entidade que congrega todas as instituições espíritas uberabense, foi marcado por fatos e presenças marcantes. Além da médium e parapsicóloga da União Soviética, Bárbara Ivanova, o encerramento contou com a presença do famoso médium Francisco Cândido Xavier. Foi um encontro emocionante, este dos dois médiuns. Bárbara veio à cidade exclusivamente para se encontrar e transmitir energias positivas ao médium que se encontra com a saúde abalada. Na hora do encontro dos dois, ocorrido no Centro Espírita Uberabense, antes da conferência a ser proferida pela soviética, a emoção dos presentes era tanta que quase todos choravam, e havia aqueles que a voz foi embargada pela emoção. Foi um encontro mágico, positivo, e Bárbara, com todas as suas energias positivas, procurava transmiti-las ao máximo para Chico Xavier, que da mesma forma passava aos presentes. Os presentes ouviram com atenção a conferência da soviética sobre suas experiências no campo da paranormalidade. Mas, na oportunidade, quem foi até o Centro Espírita Uberabense saiu de lá com a certeza de ter presenciado um momento raro, mágico e de extrema beleza, que dificilmente será novamente registrado. A reportagem Bárbara Ivanova falou com muita fé e otimismo sobre reencarnação. Como é que a senhora vê a reencarnação? Como uma realidade, como um caminho de redenção, como um caminho para o desenvolvimento da humanidade, para o progresso. O médium Francisco Cândido Xavier é muito conhecido. A senhora analisa ele como sendo um sucessor de Allan Kardec? Isso eu não sei de nada, porque não sou espírita, só sinto que é o meu irmão, do meu coração, e quero muito ajudá-lo, porque ele é muito necessário para a humanidade, e dá tanto amor e tanta informação séria, importante e profunda, que temos que conservá-lo para a humanidade. Então, muito bem.
trazendo a gente, encerrando então aqui esse retrospecto que a gente fez até agora, fora do contexto espírita sobre o passe, né? Então, depois ela tem um livro que foi citado aí, o Cálice Sagrado, se não me engano, o Dourado, de um livro dela, que vale a pena depois entender, mas se pesquisar, para que a gente possa ter cada vez mais claro que essa questão do passe, ela vem do tempo que a humanidade, né, que a gente tem notícia, antes de Jesus e depois trazido com Jesus pela doutrina espírita, entendendo que isso é do humano, né, é do sagrado, e que a doutrina vem nos dando essa oportunidade da gente conhecer conforme os princípios do Cristo. Então, a gente encerra aqui essa parte assim, mais de retrospecto do que a história mostrou a respeito do passe, que a gente viu até aqui. Aí, a partir de agora, a gente vai focar mais, entrar mais nos conteúdos espíritas propriamente dito. Tá bom? Então, hoje a gente vai rever para alguns, né, e ver para outros, né, algumas questões do perispírito. Né? Deixa eu, então, abrir aqui para a gente compartilhar. Então, vou pedir a Aline. Aline, você pode ler, por gentileza, esse... Deixa eu ver. abrir. Consegue ler, Aline? Consigo. Não peguei meu óculos hoje, mas dá sim. Do ponto de vista técnico, o passe é a ação dirigida de certos fluidos e sua aplicação processa-se de perispírito a perispírito. E por estar o perispírito ligado ao corpo físico, célula a célula exerce sobre ele preponderante influência. Daí se compreende, por exemplo, o bem-estar físico que decorre da ação do passe. A energia salutar transmitida ao perispírito repercute no corpo, nos órgãos enfermos, por um processo de ressonância. Então, aqui está se destacando aí um pouquinho desse mecanismo. Né? Então, ele vai falar aqui de perispírito a perispírito, por isso que a gente vai rever e ver para alguns conceitos, né, algumas ideias preliminares sobre perispírito, bem básico para que a gente possa entender mais lá na frente como é que é essa questão que o passo se dá, como ele está falando aqui desse mecanismo do passo, como é que de fato ocorre, né? Então nós temos aqui essa imagem, né, simbolizando o espírito, aqui o perispírito e o corpo, né? Perispírito, substância que serve de envoltório ao espírito. Quem teve no estudo, né, da segunda-feira, a gente avançou um pouquinho nesse conteúdo, acho umas 3 semanas, né, de reflexão. Mas é um assunto assim, muito vasto, muito amplo, que merece mesmo o nosso entendimento, a nossa compreensão, e depois cabe a cada um de nós estar buscando se aprofundar mais como isso é importante na questão da prática, né, do próprio passe, na prática mediúnica como um todo, que no conjunto de tudo. Depois a gente vai ver um pouco mais lá na frente as questões dos centros de força, chamados chakras, etc. Então vamos ver aqui um vídeo pequeno que ilustra para a gente um pouco dessa questão. Você sabe o que é um espírito? Não? Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Um fruto. Um fruto? Bom, esse foi um exemplo usado por Allan Kardec. Esse simpático professor francês que vocês provavelmente já conhecem, quando ele perguntou em O Livro dos Espíritos se existe algo mais em nós homens, além de alma e corpo. Os espíritos nos explicam que a alma, que nada mais é que o espírito encarnado, se liga ao corpo por um laço semimaterial, que eles chamaram de perispírito. Mas espera aí, uma coisa de cada vez. Então nós, seres humanos encarnados, somos formados de 3 partes: o corpo, a alma, o espírito encarnado, e o princípio intermediário, o perispírito. Mas vocês devem estar se perguntando o que um fruto tem a ver com tudo isso. Espera aí, que eu já vou explicar.
O corpo é como se fosse a casca do fruto, apenas um envoltório material, massa de carne, sem inteligência, como os próprios espíritos explicam no livro de Espíritos, e em cada reencarnação é substituído de acordo com a necessidade do espírito. O perisperma do fruto representa o perispírito. Ele é semimaterial, ou seja, composto de uma matéria menos densa que a do corpo. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A semente é o espírito, ser inteligente da criação, tomando o corpo através do perispírito. Essa separação foi apenas uma demonstração didática, mas é natural que o perispírito se desdobre durante os momentos do sono. Mas é assim que nós, espíritos, utilizando da matéria, vamos gradativamente evoluindo na escala espírita. Mas essa é uma outra história. Muito bem. E aí a gente vê aqui agora esses aspectos, né, do que ele falou, demonstrando o fruto, etc., do que a doutrina nos traz. Espírito, corpo físico, espírito, né? Aqui a imagem, né? Essa energia, o corpo físico e o perispírito. Mais adiante, aí eu vou pedir para quem possa ler aqui, por gentileza, quem pode ler para mim? Eu posso, Bira. Então vamos lá, Bruno. Vamos lá. Espírito. Natureza do perispírito, né? Ah, tá longo. Tava. Natureza do perispírito. Princípio inteligente universal. Espírito. Princípio material. Fluido universal. Perispírito. Fluido vital. Matéria. Matéria, corpo material. Então a gente vai vendo aqui, uma coisa leva a outra, né? Por exemplo, o que é o fluido universal, que a gente conversou bem en passant aqui, como é que isso tem a ver com a questão do perispírito, fluido vital, essas coisas estão interligadas. E aí a gente vai se remetendo depois, buscando alguns fundamentos para a gente entender um pouco dessa analogia que nos traz esse entendimento do perispírito, que é o corpo espiritual, e, sobretudo, mais lá para frente, como esse processo se dá nas questões mediúnicas. Então, vamos para o próximo aqui. Pode ser, Bruno? Continua aí. Vamos lá. Propriedades do perispírito. Plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, tangibilidade, sensibilidade, expansibilidade, unicidade e mutabilidade. Então, olha só, está falando dessa propriedade. Para cada item desse aqui, a gente pode desdobrar com certeza para que a gente possa ter um entendimento ainda maior, né? Mas vamos avançar mais um pouquinho aqui. Ele está colocando pontos essenciais para que a gente possa ter essa noção dessa parte que faz parte, né, da nossa estrutura, né? Como é que isso se organiza, como é que isso se atrela ao nosso corpo, no princípio de reencarnação, etc. E aí, por favor, Bruno, perispírito, questão Vamos lá. 93, livro dos espíritos, pode ser. Perispírito, 93. O espírito propriamente não dá para ler o resto. Aqui. Propriamente dito. Propriamente dito, nenhuma cobertura tem. Ou, como percebem, pertencem a alguns. Ou pretendem, como pretendem. Ou pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Está sempre envolto numa substância qualquer? Aí vem a pergunta, né? Envolve-o
uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar de perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Agora, um texto da Gênesis. Vamos lá. Item 7. Ah, tá. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente. Porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispíritico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Muito bem. Então, a gente abre agora para a gente conversar um pouquinho do que já foi mostrado, primeiro para possíveis perguntas, né? E aí depois a gente vai dividindo quem pode ajudar a respondê-las. Quem gostaria de colocar alguma questão, não só de pergunta, né, mas de elucidação mesmo, né? Eu fiquei curiosa sobre o perisperma que eles estavam falando. Abre teu vídeo, por favor, Aline, que aí fica legal na gravação, que aparece lá, isso. Fala, por gentileza. Não, então, eu fiquei curiosa, né, porque no texto anterior estava dizendo do perisperma, e aí ele dizia que é basicamente a mesma coisa, né, uma parte, né, uma partícula do perispírito, é isso? Eu fiquei em dúvida, eu fiquei curiosa, se alguém pode me dizer mais sobre esse assunto. Tá, vamos ver se a gente conseguiu entender a sua pergunta. Primeiro a gente tem que entender a pergunta. Está no slide anterior. Tá, e aí qual é a dúvida? Qual é a sua pergunta? Todo mundo entendeu a pergunta da Aline? Alguém entendeu? Pode ajudar a responder? Eu acho que ela quer saber o que é propriamente dito, não é isso? O que é? Se é uma partícula ou se é o perispírito em si, né? Esse Faz perisperma. parte, né? Isso. Quem pode responder? Oi, quem vai? Mira, volta lá, por favor, no slide para facilitar a gente. Qual é o slide que você falou? Estava nele, aí você mudou, não sei. Esse aqui? Vamos esse aí, próximo. Eu acho que o slide já diz que é uma partícula, né? Esse então, aqui? Também pode chamar uma substância. Quer falar, Bruno? Fala. Não, por favor, pode falar. Que isso? Não, vai aí para a gente acompanhar o raciocínio. Aí está dizendo que é uma substância, por comparação, se pode chamar de perispírito. Então, acho que faz parte, né? Agora, acho que é uma subdivisão, uma divisão que pode se comparar, isso também realmente foi confuso para mim, também. Então, o que eu entendo dessa parte é... O que fica claro para a gente nos estudos é que Allan Kardec fez uma comparação. Não lembra lá no vídeo, quando o rapaz pega um abacate? Ele fala, quem tem a ver o abacate com isso aqui? Né? Então, esse exemplo do abacate é para a gente tentar começar a organizar nossa ideia. O caroço seria o espírito, a polpa seria o perispírito, que ele está chamando aqui de perisperma, é isso, né? Perisperma é o caroço, é a polpa.
polpa seria o perispírito e a casca do abacate seria o corpo físico. É bom deixar lá, Bira, no slide para a gente poder ter referência. Não sei se tem mais alguma coisa lá no... Ah, tá. Eu ia botar aqui umas imagens, ó, ver se ajuda aqui. A Fernanda levantou a mão, talvez ela tenha uma colaboração para trazer para a gente. É isso aí, ó, o caroço, a polpa e a casca. No geral, o que ele quer dizer é que o caroço é o espírito, a polpa é o perispírito, o corpo espiritual, e a casca é o corpo físico. Depois a gente vai entender que o perispírito não... O perispírito não fica circunscrito assim, que nem essa ilustração que ele traz, né? Uhum. O perispírito expande. Está lá nas propriedades do perispírito que o Bira trouxe, uma lista de propriedades do perispírito. Luminosidade, expansibilidade, penetrabilidade. Então, o perispírito expande, ele vai além do nosso corpo físico. E aí a gente vai ter o funcionamento dos fenômenos de mediunidade, de incorporação, inclusive. Né? Não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei mais. Fernanda, queria falar alguma coisa? Fala, Fernanda. Então, pelo que eu entendi, a Aline está confusa quando fala em perisperma, lá no outro slide anterior. E ali o perisperma, a única coisa que é feita uma comparação do que seria o perispírito na planta, na semente, vamos dizer assim. O perisperma envolve uma semente. Quando aquele perisperma se rompe, a semente brota. Mas ele está fazendo a comparação do que seria o perispírito, que é aquele que chama-se perisperma, aquela película que envolve a semente, né? Acho que é isso, que a Aline estava confusa, né? É isso mesmo. A Fátima levantou a mãozinha, por favor, Fátima. Veja bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar as palavras elas dão indicações. Peri significa envolver. Então, vamos supor que ele fala, o espírito é uma energia. Ele fez até uma comparação de uma chama dourada, um fogo, vamos supor. Só para a gente ter uma imagem. Então, vamos dizer que isso aqui fosse uma chama, que seria o espírito. Você informa isso? Sem forma nenhuma. O peri, ele envolve, ele não fica dentro do espírito, ele vai envolver esse espírito. Mas como assim vai envolver esse espírito? Ele vai envolver de acordo e vai trazer forma, como a Simone estava falando, né, das colocações, a plasticidade, ele forma, ele dá a forma. Então, por exemplo, se alguém de repente eu estou dormindo, meu corpo sai, e você vai me ver exatamente assim, do jeito que eu sou. Por quê? Porque o perispírito ele traz essa forma, ele está envolvendo o meu espírito com as características do corpo físico, que é o que vai aparecer. Ninguém está vendo o meu perispírito, a menos que eu esteja desdobrada. Eu apareço o corpo físico, ele traz aquela formação, de acordo com o que eu combinei que seria o meu corpo. Então, quando ele faz o caroço do abacate e a casca seria o nosso corpo físico, é o que aparece para a gente. Agora, o perispírito envolve o espírito e promove no corpo físico a formação que a gente tem. Deu para entender? Peri envolve. Aline, então, clareou mais para você, Aline? Para todos nós, né? Não só para você, para todos nós. Sim. Então, assim, só o que muda, que eu acho que cada um falou um pouquinho aqui, que é a questão do fruto, né? O perispírito não vai ficar encerrado como fica lá a questão do abacate. Sim. Vai se expandir. Daí, esse fenômeno aqui que a gente vai aprofundar mais adiante, é que vai explicar e dar luz para a gente dos fenômenos que ocorrem a partir mesmo do próprio passo, tantas outras situações, né?
onde vai se explicar uma gama de fenômenos que ocorrem em relação à mediunidade. Então, a partir do momento que a gente entende que ele se expande, ele vai se expandindo conforme a condição de cada um, isso vai ficando um pouco mais claro para a gente no entendimento de como esses fenômenos se dão. Alguém quer dar outra contribuição? É isso mesmo? Eu vou colocar aqui um outro vídeo, pequenininho, 1 minuto e meio, uma animação simples, mas ela é legal, que vai mostrar um outro aspecto, já mostrando, né, a questão do corpo físico mesmo, né, a questão do perispírito, desligamento. Só mais um instantinho que eu estou fechando aqui para abrir o outro. Tá, então vamos lá aqui, olha. Ele está se dirigindo a uma turminha de evangelização, mas não necessariamente uma turminha, que todos nós estamos sempre aprendendo, né? Então vamos lá, vamos ver se aqui vai ajudar para a gente também. Tem o outro, ampliar o nosso entendimento. De uma maneira bem lúdica, aqui já mostrando um pouquinho mais concreto. Olá, crianças! Vamos conhecer um pouco do que é o perispírito. Observem primeiramente. Esse é o espírito, que fica em união com o corpo. O espírito é o ser principal, pois é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste, que ele deixa quando usada. Além desse invólucro material, o espírito tem um segundo invólucro, semimaterial, que o liga ao corpo, que é o perispírito. Por ocasião da morte, o espírito se despoja do corpo físico, porém não do perispírito. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo fato de ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades na matéria. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito. Toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no perispírito, a refletir-se em desarmonia no veículo carnal, provocando determinada carga de sofrimento. Atuando nos centros do perispírito, por vezes, efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. Essas alterações se fixam no corpo somático, de maneira gradativa, e assim corrigem grandes males. Olá, crianças! Então, trouxe alguma contribuição para dar uma ideia um pouquinho mais clara, né, do que seja aí o perispírito, como é que ele se encontra em nós, alguma indagação, alguma contribuição? Chico, hoje você está muito caladinha. Fala aí, Chico. É que aconteceram algumas coisas, não aqui em casa, né? Mas aí realmente eu tô. Hoje eu tô mais para ouvir mesmo. Então tá bom. Tá bom? Ok. Valéria, alguma contribuição? Daniel? Quem mais? Ou alguma indagação? O vídeo foi bem explicativo. Eu acho que até é bem bacana, até para mostrar para as crianças, né, Aline? Achei bem legal. Daniel, alguma colocação, Daniel? Alguma contribuição? Na verdade, não é nenhuma contribuição, era mais uma pergunta, mais por curiosidade mesmo. Eu estava até escrevendo aqui, mas já que você perguntou, você acionou a sirene. Me conectei com a tua mensagem, então vamos lá.
Ó, vou dizer o que você ia perguntar. Você ia perguntar. O quê? Brincadeira. Eu não sou Fátima Carnaval para ter esse alcance ainda, não. Tá? Pô. Brincadeira. Bem provável dela saber o que eu estou pensando agora. Tá, então vamos lá. Faz de conta que ela não está ouvindo a gente. Vamos lá. Diga aí para a gente. Bom, mas assim, tipo, a gente está viva, a gente tem o corpo físico, o espírito e o perispírito, que é tipo uma junção dos dois. Tipo, aí então, quando ocorre tipo o desenlace, a pessoa morre. No caso, a pessoa perde a forma do perispírito, aquele perispírito ele perde a forma e se torna só espírito. É uma boa pergunta, né? Olha só, pelo que a gente já viu até hoje aqui, nesse último vídeo, né? Acho que no anterior, não, e o que a doutrina vai nos mostrando, o texto último que o Bruno falou também, não, nós levamos isso, vai conosco. Isso faz parte da nossa estrutura, na nossa condição de evolução. Então, isso é o que nós temos de clareza nesse aspecto. Então, a gente desencarna e vai à forma semelhante à nossa forma última. Lógico que a gente sempre está falando, gente, assim, ó, na grande média, porque isso varia ao infinito de acordo com a evolução e a condição moral e espiritual de cada um. Mas na grande média, né, no grande contingente, quando a gente fala assim, no grande meião, que é a grande massa do planeta, vai levar o quê? Aquilo que é a última forma que ficou. E quando acontece do espírito ser percebido, né, por aqueles que têm, né, a mediunidade da evidência, que seja espírito ou não, né, então ele percebe, muito frequentemente ele vai se apresentar da última maneira que ele esteve, porque ainda está, né, mais recente, principalmente nas situações mais recentes de desencarnação. Então, nós vamos vê-lo como aquela imagem que os faz reconhecer e identificar. Agora, tem outras tantas variações que a gente não vai explorar isso aqui agora, mas, sim. Na grande média, é isso. O Bruno levantou a mão, eu não sei se deu para clarear alguma coisa, Daniel. Mas vamos... Não, aí, então, quando a pessoa reencarna, ele ganha uma outra forma de perispírito. Aí ganha a forma daquela reencarnação. Sim, aí a situação assim, ele tem um corpo espiritual que está com ele, que é o perispírito. E aí vamos pensar agora numa outra reencarnação. Isso é uma coisa muito interessante, até no livro da codificação, que fala muito detalhadamente sobre isso, é o céu e o inferno. Então, assim, vai se modelando, quando ele vai falando assim de célula, 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 e aí está entrando numa outra esfera, no outro corpo, que deverá acompanhar aquela semelhança daquele corpo que está acontecendo ali. Mas isso também vai ter variação. Se é um espírito mais evoluído, muitas vezes, quando ele quer se permitir visível, ele muitas vezes não necessariamente vai se apresentar da maneira como está naquela forma da reencarnação presente ou da última. Por ser ele um espírito mais evoluído, ele pode se apresentar da maneira como ele desejar, que pode ser da última encarnação ou de outras vivências que ele teve, que vai marcar esse entendimento de visibilidade do que ele quer ser reconhecido, né? Uhum. Vamos escutar o Bruno, então. Fala aí, Bruno. Liga a câmera, quem puder, por favor, porque aí fica legal na gravação. Vai lá, Bruno. Não, é só para complementar mesmo. Achei bem interessante a pergunta do Daniel. Até ele falou agora sobre a reencarnação. Quando a pessoa reencarna, o perispírito vai moldando a aparência do corpo físico atual, né? Pelo que eu entendi. Mas o que eu ia falar antes não era nem isso. Até só para acrescentar, a gente marca o perispírito com os nossos hábitos e atitudes, né? Então,
ele fica marcado, vamos dizer assim, com os nossos hábitos. A pessoa bebe muito, fuma muito, um exemplo. Então, isso já foi falado várias vezes, né? Então, dependendo dos excessos, não marca, não afeta só o nosso corpo físico, como também o nosso perispírito, que pode ficar com esse dano para a próxima encarnação. Sim, olha só, a gente vai ver isso, experiências que a gente vê, leituras que o centro faz, né, já há muitos anos sobre a questão da dependência química. A gente vai ver, por exemplo, em Joana de Ângeles, ela vai dizer o quê, né? É mais ou menos nessa linha que você está colocando. Assim que a gente vai entendendo que corpo espiritual é esse, que se liga célula por célula, né, o que vai atingindo o nosso corpo, por exemplo, a questão do excesso de bebida, drogas, etc., vai atingir o perispírito. Aí, lesionou o perispírito de alguma maneira, e aí vamos pensar agora que ele já está lá na desencarnação, né, no mundo espiritual, e ele se prepara, então, para uma nova reencarnação. Nós podemos ver isso muito no livro Memórias de um Suicida, que vai detalhar muito esse processo da reencarnação. E como meio terapêutico, é importante a gente destacar isso, como meio terapêutico, isso não é punição, a gente vai ver a grandiosidade que a doutrina nos traz. Ele não está sendo punido, mas aí chega, são frases quase que textuais, mais ou menos isso que eu vou repetir aqui desse livro, né? Eles chegam diante daquela situação, daquele espírito tão combalido, tão adoecido não só no sentido físico, mas no sentido mental, porque a droga, como a gente sabe, né, ela interfere nos nossos neurônios, danifica, etc., etc., até podemos chegar ao perispírito. E aí fica com aquilo lesionado, ele desencarna daquela forma, e aí vamos preparar agora uma nova reencarnação. Aí nesse livro nós vamos pegar o quê? Situação como essa, em que os mentores espirituais dizem assim, olha, nós precisamos interná-lo no corpo físico, para que ele possa, da onde que a natureza dele, a densidade do que ocorreu, possa ser terapeuticamente cuidado no corpo. Então, o corpo ele vai funcionar como se fosse um filtro. E aí, muitas vezes, desde criança, né, pode apresentar alguns sintomas daquela sequela que foi lá do passado. E aí, a reencarnação, como todos nós sabemos, né, ela está sendo um processo terapêutico para todos nós, de alguma maneira, de alguma forma, né, de aprendizado, relação, mas também de possíveis danos que nós possamos ter cometido no nosso corpo físico numa vida anterior, foi para o perispírito, e a gente retorna buscando esse reajuste aí. Eu não sei se deu para esclarecer ou se deu para confundir. Não, perfeito, perfeito. Obrigado. Então, alguém levantou mais a mão aí? Bira, só para constar, estou com essa Fala, pergunta Daniel. desde segunda-feira. Oi? Estou com essa pergunta desde segunda-feira. Ah, sim. Ah, legal, que bom. Eu não sei se deu para responder. Não, deu? Deu? Aham. Olha só, tem um livro muito bacana, assim, ó. Isso é fantástico, assim. Nós sabemos que o Bezerra de Menezes, né, que é o grande mentor, né, que vela por nós em vários níveis, né, a Casa Samaritano também é beneficiada. Ele foi um médico reencarnado aqui no Rio de Janeiro, né? Trabalhou aqui no Rio durante grande parte da vida dele. Então é legal a gente ter assim uma pessoa tão próxima que viveu no nosso plano aqui, né? Que tivemos conhecimento. E ele escreveu um livro, o livro chamado assim, Loucura sob um Novo Prisma. E aí ele vai relatar um caso do filho dele, enquanto médico, e aí ele estava conhecendo o espiritismo, já conhecia o espiritismo, e aí ele vai ver o quê? Que tinha um quadro de obsessão muito grave que estava provocando danos bem prejudiciais ao filho dele, ao ponto de chegar já a atingir o perispírito. E aí ele vai e recorre à espiritualidade amiga, ao socorro, e o que se tira de conclusão? Olha, se não houvesse aquele socorro, ele poderia entrar no processo psíquico bastante complexo, porque aquele processo de obsessão estava já tão profundo que estava prejudicando a questão da mente dele, né? Então,
são vários aspectos que vão abordar a questão do perispírito e que vai trazer para a gente essa riqueza de detalhes, de informação, que aos poucos a gente vai tentando, né, se familiarizar, entender, saber qual a pertinência, né, na nossa vida, mas, sobretudo, com raciocínio, com visão assim, crítica, né, da gente ter esse entendimento. Gente, nós estamos chegando já a 9 para 9h30. Aí eu queria agora, para a gente abrir para a nossa convidada, que vai falar um pouquinho do início da mediunidade dela. Não sei se ela já chegou. Deixa eu ver se já chegou aqui. Está todo mundo aí? Oi? Fazer igual o tio. Pode ligar a câmera para ver se vocês estão presentes mesmo? Eu estou aqui. Bruno presente, Fátima presente. A Aline está mandando o Brian mandar figurinha aí, né, Aline? Parece aí, Aline. Chile presente, todo mundo presente. Brian, então, vamos ver. Tem. Vamos ver aqui, então, se a nossa convidada já chegou. Eu não estou vendo ela. Gente, será que ela não chegou ainda? Pode aparecer a nossa convidada? Olha, nós vamos perceber agora um fenômeno de materialização, a riqueza de detalhe da propriedade do perispírito. Vamos fechar os olhos assim? Vamos contar de 1 até 5 que ela vai aparecer. Gente, eu não posso fazer nada se o Bira não está me vendo. Mas que eu estou aqui, estou. Então, pessoal, quer repetir a pergunta? Como iniciou, né, o processo de mediunidade? Isso, assim, você falar para a gente... deixa eu deixar a tela maior aqui, ótimo. Está ótimo agora. Então, assim, como é que foi seu início? Uma coisa bem enxutinha e abrir para perguntas. Sobretudo, Simone, a gente gostaria que você ilustrasse mais no passe. Como é que foi seu início da mediunidade como todo e depois como é que foi a sua prática no trabalho enquanto um médium passista, né? E aí, abre para as pessoas perguntarem. Gente, pode me interromper perguntando, porque, assim, a gente vai tateando na resposta, né? Então, o espiritismo, quando eu tinha menos de 10 anos, minha mãe já escutava a Rádio Rio de Janeiro, aí eu ouvi algumas coisas, o Rádio Rio de Janeiro, naquela época, tratava do Evangelho, né, especificamente, e tinha algumas percepções, coisas de ver, né, espírito. Sabe o médium que não gosta de ver espírito? Então, é isso. Resumindo. E aí, quando eu estava no final da adolescência, eu comecei a frequentar o Centro Bezerra de Menezes, que a mamãe trabalhava, depois eu fui para o Samaritano. Eu fui para o Samaritano pagar um carnê da minha mãe, aí o Bira que me atendeu. Aí ele não perde a chance, né, de ver uma pessoa, ele quer capturar para o trabalho. Aí ele falou do estudo que tinha para o grupo jovem. Então, aí eu fui e me envolvi com esse programa tão bacana, né, que ele desenvolvia com a gente. Depois, então, eu dava passe lá no centro que a mamãe trabalhava, depois fui me aproximando do estudo da mediunidade no Samaritano. Naquela época era a dona Nilva que fazia, né, o estudo, às terças-feiras, estudo e desenvolvimento mediúnico, tinha aquele exercíciozinho de concentração, exercício de psicografia. Depois eu comecei a trabalhar na segunda-feira, no Samaritano, no passe da segunda. Mas, Simone, como foi, de fato, o seu início? Você falou que teve lá no Centro Bezerra de Menezes, você já dava passe lá, é isso? Já dava passe? Uhum. Isso. Como é que foi lá? Então, seu início foi lá, né? Quando você começou, então, a atuar como médium passista ali, começou lá na outra casa. Como é que foi lá? Como é que se deu isso? Que a gente quer saber, assim, tintim por tintim, o início. Qual foi o primeiro momento? Foi com segurança, insegurança?
Quantas tá. detalhes, tipo fofoca Gente, pessoal. tintim, eu tô com 58, eu comecei com 18. Quantos anos tem? Tintim, eu não vou lembrar, não. Mas, sim, eu era muito interessada pelos estudos, mamãe comprou uns livros do André Luiz para mim, eu acho que tinha alguma orientação, mas acho que nessa época eu estava junto, estudando na mocidade. Então, não estou me lembrando assim como é que era a orientação lá na outra casa, né? Não sei se é isso que você está pensando. Mas Eu queria saber quando você. Olha, se eu comer igual a Fátima falou. Segurança, você falou da segurança. Então, tinha essa questão da confiança, de a gente saber o passo a passo e se entregar para o passo a passo, né? Entregar para aquele passo a passo da aplicação do passo. Fala, Fernanda, obrigada, me ajuda aí. Seu microfone está desligado, Fernanda. O microfone está desligado. Ok. Então, a gente sabe que espírita não tem medo de espíritos, certo? Ninguém tem medo de espírita aqui, imagina, que absurdo, né? Não pode ser, né? Eu tenho pavor, só para constar. Ninguém quer ver espírito na sua frente. Mas, assim, você continua tendo esse medo depois de 30 e tantos anos? Responde. Então, eu sigo em preparo, né? Tem situações que são mais ou menos naturais e não é uma coisa que também aconteça comigo com frequência, não. Eventualmente, eu posso ver um espírito, é mais como eu sentir aquela aproximação, né? Então, eu fico mais confortável, né? Eu fico mais confortável, eu acho. É melhor a gente só sentir a presença do que ver, né? Então, de fato, ver fere de uma forma mais direta, forte, né? Sentido. A E a sensação, a gente vai... É como se, assim, a sensação eu posso aprender a lidar com ela, eu posso ir lidando, aí você vai tateando, você sente se é agradável, se é desagradável. E a vista é uma coisa mais imediata, né? Mais traumatizante. Nem sempre a gente... Aí a gente fica pensando, né, Simone, como que a gente pode ter medo, esse pavor aí, essa coisa absurda, de ver os nossos amores que já partiram antes da gente? Como é isso, né? Difícil da gente conseguir lidar com isso. Eu amo tanto a minha mãe, o meu pai, o meu filho, e aí ele parte antes de mim. Como é que eu fico com medo de vê-lo se ele aparece na minha frente? Que coisa mais contraditória, né? A gente ter medo do nosso amor. Né? Não mesmo. Deveria, mas mesmo. Como que a gente lida com isso? Eu acho que é o que essa questão da visão, ela ser impactada de uma forma muito intensa, né? A visão, teu olho está vendo, então você tem certeza, meu Deus, se você escutar, você duvida. Se você sentir, você meio que, estou sentindo agora, se sentir o toque na pele, que também não é muito confortável. Você sentir o toque no seu corpo, é um troço, opa! E você visualizar é mais intenso, mas com o tempo a gente vai procurando entregar o pensamento para essa compreensão, né? E acho que acaba que vai acontecendo, é sempre uma surpresa, mesmo que eu esteja no trabalho. Algumas vezes é muito tranquilo, muito natural, algumas vezes dá aquele, opa, né? Sai da nossa normalidade, né? Sai da normalidade do nosso campo, mas nós vamos compreendendo que a atuação, a interação, ela acontece, vendo ou não vendo,
né? Ela acontece, então isso tudo a gente vai preparando as nossas sensações, minimizando o impacto nas nossas sensações, né? E aí, quando percebe que é um espírito mais necessitado, a gente já sabe, com as orientações da Ivone Pereira e dos mentores, a gente já sabe que ele não necessariamente está ali porque está querendo perturbar a gente, ele está ali porque ele está precisando de encaminhamento. E não é a gente que vai dar o encaminhamento, é outro ponto super necessário. Não sou eu, não é o médico que vai dar encaminhamento, são os mentores responsáveis, porque os mentores estão com a gente. E necessariamente a gente não está vendo, chama que a aproximação deles vai se fazer presente de uma forma bem rápida, né? E isso tudo vai dando mais tranquilidade para a gente. É uma experiência interessante. De qualquer forma, a mediunidade é muito bonita. Então, a gente percebendo ou não percebendo, tendo ou não tendo impressões, é muito bonito a gente ir compreendendo esse percurso da interação entre encarnados e desencarnados, a generosidade dos mentores, né? Quando você nota a aproximação de um mentor todo carinhoso, nossa, não tem palavras. Podia até dizer, tenho medo, mas não queria nunca mais voltar atrás. Eu quero avançar nessa condição de lidar cada vez mais com essa relação bonita. O Bira levantou a mão e a Fernanda também. Gente, olha só, é importante que o grupo possa contribuir com as suas questões. Então, Aline, Johnny, Valéria, Daniel, quem mais pode colocar alguma questão? Eu gostaria. Aí eu estou replicando assim, em relação ao passe, né? E aí, como é que foi no início? Você ficou insegura? Você teve um treinamento específico na sua casa anterior para isso? Como é que se deu isso? Aí, mas antes de você colocar isso, eu acho que os demais que não fizeram alguma contribuição, eu acho que era legal fazer. Simone está aqui para responder todas as perguntas que vocês desejarem. Olha, a Shirley levantou a mão. Fala, Shirley. Oi, Simone. Simone, maravilhosa como sempre, né, Simone, nas suas palavras. Não, porque para o iniciante, né, Simone, é um pouco assim assustador, né? Você não tá habituada a lidar com a situação de dar um passe, embora você tinha sua mãe, né, por perto que te auxiliava. Então, eu acho que isso daí deve ter agregado, né, na sua vida, né, dentro da espiritualidade. Eu vejo isso, né, em relação a você com a sua mãe. Ela deve ter, assim, indiretamente, claro que cada um vem na Terra com uma missão, né? Mas você ao lado da sua mãe trabalhando junto ali, e você vendo, então eu acho que aquilo deve ter te aguçado mais ainda, né? Embora estamos aqui para cada um evoluir de uma maneira, né? Sem dúvida. Maravilhosa é você que trata a gente com tanto carinho sempre. Mas, sem dúvida, a presença da mamãe como uma referência, né? Uma pessoa que estava ali envolvida no trabalho, fazia visitas com o grupo, um grupinho lá do Bezerra de Menezes, às vezes eu ia junto, então a gente vai se habituando a essa realidade da vida, né? Então, de fato, ajudou muito. O estímulo para o estudo também, né? E a gente vai aprendendo a entregar o coração, né? Então, a orientação, eu não me lembro exatamente da orientação na outra casa, mas provavelmente alguma iniciação eles devem ter feito, né? E depois, no estudo mais sistematizado no samaritano, foi aguçando mais a curiosidade e estimulando mais a compreensão das sensações que são novas, as sensações de aproximação. Eu falei daquela hora do toque, pode acontecer de sentir
uma pegada mesmo, né? Mas você pode estar na hora do passe e sentir uma aproximação tão suave, né? Alguns vão dizer que é um chuveirinho, que é um formigamento, e aí a gente está percebendo a conexão do mentor, parece uma aproximação mesmo, você sente uma coisa magnética do lado do seu corpo, e o movimento do fluido provocando mudança de temperatura na palma da mão, são pontos muito interessantes da gente observar, e construindo sempre a confiança na presença dos mentores. E eles é que coordenam o trabalho, a gente vai, ainda que um dia a gente sinta um certo mal-estar, a gente sabe a quem recorrer, né? Como no caso da mãe. Tem a mãe ali, quem segura, eu sei a quem recorrer, né? E aí, acho que é essa mais ou menos a pergunta do Bira, né? O passo a passo no trabalho foi sempre assim, calcado no interesse pelo estudo, né? Pelas revelações que a espiritualidade ia nos fazendo, e a boa disposição de estar ali trabalhando em equipe, né? Trocando experiência com todo mundo, disponível para vivenciar essas tais sensações, né? Essas tais sensações são muito interessantes. Gente, está faltando aqui 10 minutinhos. Quem gostaria de contribuir, que ainda não falou, por favor? Não, eu só queria frisar uma coisa. Nos nossos 3 encontros, acho que é o terceiro, né? Pode botar a tua imagem aí, Bruno, por favor. Desculpa. Os relatos da Simone, da Fatinha e da Fernanda são só de mediunidade bem ostensiva, né? Bem, não sei se é o termo correto, bem aflorada, né? Bem latente, com já bem assim, pode até estar crua ainda, né? Não trabalhada, mas ela é bem, não sei se o termo é forte, né? Mas acho que é ostensiva que fala, né? Então é bem evidente, né? Desde novas, vocês 3, desde novas até então, isso aí que eu achei interessante frisar, porque todo mundo começou assim meio que cedo, né? E de forma bem ostensiva, né? Eu considero, não sei, eu não tive presente no depoimento da Fernanda, mas eu considero assim, ostensiva é a pessoa que vê, escuta e tem muita facilidade mais a qualquer momento, né, de fazer esse tipo de registro, né? Então, eu acho que é eventual. Eventualmente acontece uma comunicação ou uma percepção assim. Só que falando por mim, é tão bonito, é tão interessante, né, que marca, né, de uma forma... Para mim, fica intenso, mas se a gente for comparar com pessoas que realmente têm de forma mais constante esse contato, né? Não sei, eu acho que estamos aí iniciando. Como você disse também, você usou uma expressão boa, talvez precise de mais elaboração. Você falou alguma coisa assim, né? Talvez seja esse o caso. Eu acho que o que o Bruno quis dizer é que são mediunidades, assim, muito claras, porque tem pessoas que dizem assim, mas eu não sinto nada, né? Eu não sinto nada, ela sente um monte de coisa. Exatamente isso, eu não exatamente. sinto nada. Lá no CELD tinha gente que dizia assim, não, eu sou médium de pedra, eu não sinto nada. Só que, na realidade, quando ele falou ostensivo, e eu entendi assim, é que a coisa vinha, acontecia, a coisa era orgânica, vamos dizer assim. Sentíamos com força, a presença era muito clara, né? E aí eu estava rindo aqui, porque ele falou assim, as 3 começaram cedo, são 3 endividadas. Então, quando eu estava, que eu mencionei, né, as coisas, elas apareciam, era extremamente, eu acho que ele quis dizer isso. Clara é a palavra mesmo, clara, bem forte. Né?
aparecia mesmo, você sentia. Não era uma coisa assim, eu estou tendo uma intuição, eu tô, não sei, mas isso também é mediunidade, né? Ah, Shirley, você A minha é de pedra, igual você falou. Mas, na verdade, todos nós sentimos coisas, né? Umas são assim muito claras, né? Muito evidentes, mas não é assim como o Divaldo, como o Chico, mas são sensações muito... Está assim, você sente mesmo. Está na pele. Gente, a gente está chegando, estamos chegando aqui ao final. Entendi. A Shirley e a Fernanda levantaram a mão. Bira. Oi. A Shirley levantou a mão antes, querida. A Shirley levantou a mão. Quem vai primeiro, Fernanda ou Shirley? Levantei errado, desculpa, tá? Então tá, Fernanda. Pode falar, querida. Não, só respondendo para o Bruno que, em termos de mediunidade, a minha mediunidade é 0. Eu só tenho uma boa vontade muito grande de aprender, de estudar e de conhecer um pouco mais sobre a doutrina, sobre a vida. E estou disposta assim, à doação em termos de passe. Isso aí é uma coisa assim, de doação, mas de mediunidade ostensiva, eu considero assim que eu sou 0. Eu acho além do conhecimento e boa vontade, né, tem humildade, né? Mais um fator, né? Eu discordo, ninguém é 0. Olha só, eu acho assim que vai caber que a gente possa destinar um momento mais lá na frente, talvez no penúltimo encontro, para falar assim dos tipos de mediunidade, né? Então, por exemplo, olha só, Kardec, esse espírito que a gente conhece um pouco, né, mas da grandiosidade que ele eu não sei se ele tinha mediunidade ostensiva no sentido que a gente está falando aqui. E na questão das intuições, das ideias, etc. Então, ela vai se dar, o Hermínio de Miranda também, parece que ele afirma isso, ele não tinha uma mediunidade ostensiva. E olha a obra que ele deixou. Então, assim, são várias situações, vários tipos de possibilidade, né? A mediunidade intuitiva mesmo, a inspiração, etc. Eu acho que vale a pena depois a gente, lá na frente, ver um pouquinho das principais que estão mais presentes ou mais comuns, né? E que todas são relevantes, né? Então, gente, estamos aqui finalizando. Eu deixo, então, para que a Simone possa aí dar o seu até mais, um tchau, tchau, mas colocando o que você gostaria de dizer mais um pouquinho para a gente. Aí eu vou pedir que você mesmo faça a prece depois, tá, Simone? Tá bom. No momento, falando de mediunidade, uma coisa que fica sempre muito forte no meu coração é o prazer e o dever do estudo. E do estudo da leitura individual, mas do estudo em grupo também. É muito prazeroso, promove descobertas, ajuda no processo do autoconhecimento, e os mentores precisam disso, que a gente esteja, como disse a Fernanda, disponível, né? Disponível para remexer nas nossas ideias e poder assim seguir um fluxo cada vez mais livre, né? Livre de medos, livre de dúvidas, livre de preconceito, livre de certezas, né? Disponíveis, que a gente se torne cada vez mais disponíveis. Era, no momento, o que eu gostaria de compartilhar. Então, concordo com o estudo, em grupo é muito produtivo, em grupo é terapêutico. A gente faz aquele estudo lá na quinta-feira, né, desde 2010, que eu trabalho lá com a dona Nilva, ainda estava presente, e a gente já fazia o estudo depois do trabalho. Nossa, era uma roda de terapia, além do esclarecimento doutrinário, né? A Shirley está perguntando se a pergunta é para o Bira.
Ele está querendo fazer entrevista com o Bira, eu também quero. Mas então a gente vamos para a oração. Não, é rapidinho. Não, eu gosto, não expressei bem. O Bira podia deixar também, assim, fazer um tema, cada um colocaria um tema num estudo, né, para, de repente, tirar algumas dúvidas que nós, né, que estamos aprendendo, colocar também como tema. Entendi. É uma reunião baseada no que vocês, na demanda de vocês, no que vocês querem falar? Legal. Acho que o Bira gosta disso. Entendeu? O estudo continuando, cada semana um podia colocar aquilo que está em dúvida, colocar um tema, tipo reencarnação, família, tipo... A gente vai sempre toda sugestão é bem-vinda nesse contexto, mas focando aqui a abertura para focar na questão da mediunidade do passe, que é o nosso objetivo principal. Todas as perguntas, como você sabe, né, em outros momentos você contribui bastante, elas são necessárias e nos enriquecem. Mas a gente vai focar nessa questão do passe, que o nosso propósito, como a gente falou, é possibilitar reflexões e aqueles que vão poder, de alguma maneira, cumprir outras etapas e até se tornar, quem sabe, né, colaboradores efetivos da casa enquanto médium, né, passista. Né? Mas muito legal essa abertura de pergunta também. Muito bom. Então vamos lá. Então vamos para a oração? Isso, vamos se preparar para a oração. Então vamos, deixando nossos pensamentos soltos nessas vibrações fraternas que nós estamos desejando produzir, conduzidos pelos mentores. Vamos dizer: Jesus querido, agradecemos por mais esse encontro, agradecemos por mais esse momento de troca, Senhor, em que observamos em nossos corações a alegria e o desejo de compreender para melhorar. Que as tuas ondas de amor nos envolvendo estabeleçam em nosso íntimo cada vez mais a confiança, o desejo da entrega e o desejo fraterno de que todos os seres, Senhor, se sintam tocados por teu amor. Fica conosco, agora e sempre, graças a Deus. As maravilhas que vem do Senhor fecunda minha alma, calma o meu coração no pranto e na dor, remove barreiras, reluz em minhas cheias, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui,
noite. Boa noite a todos. Boa Fiquem com noite. Deus. Boa noite, ô Brian. Que legal, Brian, de você estar aqui. Que bacana. Boa Boa noite, noite. pessoal. Até a próxima. Participaram, Tchau, Daniel. tchau, Beijo, gente. Boa pessoal. noite. Tchau, Valeu, boa noite. Tchau, Bruno. tchau. Tchau. Fica com Deus. Até a próxima, daqui a 15 dias. Tá. Tchau, Beijo. tchau. Fica com Tchau. Deus. Tchau, tchau.